Vamos para a palavra de Deus. Carta aos Hebreus. Capítulo de número 11 da Carta aos Hebreus. Você tem Bíblia? Como sempre costumo dizer, abra sua Bíblia e confira a palavra. É muito importante que você acompanhe e que você tenha convicção de que aquilo que está sendo falado está na palavra e não é fruto do meu querer, fruto da minha consciência. Não, é fruto da palavra de Deus para edificação de vossas vidas. Amém? Capítulo de número 11 da Carta aos Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Glória a Deus. Amados, um texto interessante para que venhamos trazer uma reflexão, pois é um texto que fala muito claramente acerca da vida, da conduta, do modus operandi daqueles que querem agradar a Deus. E uma das coisas que é fato neste contexto é que para que nós venhamos a compreender, para que venhamos a saber que os mundos foram criados por Deus, neste ponto não precisamos de ciência. Pois a ciência não pode explicar que os mundos ou que o mundo foi criado. A ciência pode explicar como ele foi criado, mas não por quem foi criado e quando foi criado. A ciência não tem esse poder, não tem essa capacidade, porque não tem como ter testes. Não tem como haver provas acerca disso, porque nenhum ser humano consegue voltar no tempo. Nenhum ser humano tem capacidade suficiente para averiguar todo o conteúdo. E por este motivo a palavra de Deus diz que pela fé nós acreditamos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. E aí esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto que nós já damos início a esta reflexão é que para que nós acreditemos em Deus, para que nós acreditemos na sua criação, é importante que tenhamos fé. E a fé, ela é algo interessante nesse sentido, porque o próprio Senhor estimula o escritor aos Hebreus para dizer, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós temos algumas coisas que são importantes de pontuar. Como, por exemplo, como é que eu posso agradar a Deus se eu não acredito que a sua palavra é verdadeira? Como é que eu posso agradar a Deus se eu contesto as verdades que tem na palavra? E aí eu, vendo esses dias, um cientista falar uma palavra muito interessante. Ele diz, olha, nós que somos cristãos temos que acreditar que a palavra é a verdade. E aí ele aponta para si e diz assim, e nós que somos cientistas temos que avaliar aquilo que a palavra diz que é possível ser avaliado, para que a nossa fé
seja acrescentada. Não para que ela venha a existir. Até porque, quando nós acreditamos na palavra, não importa se ciência ou sem ciência. Quantas pessoas na face da Terra nunca ouviram falar de ciência, nunca ouviram falar de pressupostos, nunca ouviram falar de testes, nunca ouviram falar de tubo de ensaio, enfim. E acreditam piamente na palavra de Deus e são abençoados e são pessoas que Deus estende as mãos e abre portas e as coisas acontecem. Eu particularmente poderia falar aqui inúmeras pessoas que eu particularmente conheço, que vivem pela fé, que andam pela fé, que mal sabem ler e escrever, mas que o Senhor tem ricamente abençoado e se manifestado através destas pessoas. E é por isso que é importante a questão da compreensão. Porque o ser humano em si, ele tem uma facilidade muito interessante. Ele tem uma facilidade de contestar que a palavra de Deus é a verdade. Ele tem a capacidade de contestar que porque a palavra foi escrita por homens, não é a verdade de Deus. E aí o cientista diz algo bem interessante, ele diz assim: quantos anos você tem, né, missionário? E aí eu não sei você que está aí do outro lado, mas eu particularmente tenho 38 anos. E aí você pode me perguntar, como é que você prova que tem 38 anos? Eu tenho documento, aí eu puxo o documento e aí eu mostro o documento, um pedaço de papel. Aí você diz, e você acredita que você tem 38 anos porque está escrito no papel? Que foi um homem que escreveu. Então você tem mais fé que essa carteira ou essa identidade está falando a verdade, que você tem 38 anos, do que a Bíblia. E aí você diz assim, não, mas tem meus pais. Aí você então acredita que além do papel tem testemunhas. Interessante. Porque se você for olhar a Bíblia Sagrada, ela está escrita e ela tem testemunhas. E é justamente isso que coaduna, que se une para que a palavra de Deus chegue a nós de maneira clara, evidente e perfeita. E aí, por outro lado, acreditar que Deus foi quem projetou a palavra. Foi quem projetou este livro que chamamos de Bíblia, que nada mais é do que um conjunto de livros. É um conjunto de livros. E aí, se nós não acreditamos que a palavra de Deus chegou a nós de forma perfeita, de forma que contém, não, ela é a palavra de Deus, se nós não acreditamos desta maneira, nós estamos minimizando o poder de Deus. E aí você pode me perguntar, mas por que, pastor, estamos minimizando a palavra de Deus, contestando que possa haver falhas na palavra? E aí eu digo o seguinte, você compra uma televisão ou um carro que seja, e aí você coloca na garagem, e aí pela manhã você vai na garagem e o carro não pega. E aí o que é que você vai fazer? Lógico que a minoria das pessoas, mas é o mais lógico a ser feito, é ir no manual e olhar o que é que o manual diz acerca de algo daquele tipo, daquele sentido, o porquê está acontecendo aquilo. E se homens falíveis apresentam um produto de forma plena, de forma completa, por que Deus seria incapaz de trazer para nós o seu querer, a sua vontade, os seus preceitos? Por que Deus seria incapaz? Então, quando nós começamos a fazer essa avaliação, logo percebemos que
se nós não acreditarmos que a palavra de Deus é a palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que acreditam que contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus, você está ouvindo Deus falar o que quer. Basta que você sente, leia, pare, medite e pense no que é que Deus está querendo falar com você. E hoje, particularmente, nós estamos pegando um texto bíblico para mostrar que o que Deus quer de nós é que acreditemos. Não porque podemos provar. É porque temos coisas ou acontecimentos suficientes que nos deixam acreditar ainda mais que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí você pode me perguntar, mas o que tem? A Bíblia Sagrada, ela passou 1.600 anos mais ou menos para ser escrita. Do primeiro autor ao último. Foram de 1.600 anos de distância entre o primeiro e o último. E o que é interessante é que não há contradição nela. Esse é o primeiro fato interessante. Nenhum outro livro da face da Terra foi escrito por tantas pessoas e teria condições de ter coerência. Condições de ter ligações, de auto se explicar. A Bíblia já começa a ser diferente nesse sentido. Uma outra coisa que é interessante na palavra de Deus é que já fazem 2.000 anos que ela foi fechada e que homens tentaram e tentam diversas formas de provar que a palavra de Deus é uma mentira, é uma farsa, mas o que se vê é que esses que vão em busca, que vão atrás de provar tal coisa, terminam se convertendo ao Senhor. Como é o caso, por exemplo, de Josh McDowell, que era um dos maiores ateus da sua época. Ele ainda está vivo. E hoje tornou-se o maior defensor da fé. E ele escreveu um livro chamado Mais que um Carpinteiro. Esse livro mostra a sua trajetória, mostra as verdades que ele encontrou, tentando encontrar mentiras. E é importante sabermos disto, porque há tantos assim na história que vão em busca de encontrar mentiras e o que na verdade encontram são verdades absolutas. Verdades absolutas. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. Há pessoas que não acreditam que exista uma palavra absoluta, mas existe. A palavra de Deus é uma palavra absolutamente correta. E aí o que você encontra neste capítulo 11 é que há nessa trajetória homens que viveram pela fé, que andaram pela fé e foram testemunhas de fé. E que ainda hoje podemos olhar para eles de forma a compreender que Deus cumpriu tudo aquilo que prometeu. Como eu sempre costumo trazer aqui nas lives. Israel é um milagre de Deus. Israel é o cumprimento da palavra de Deus desde Abraão. Ainda quando se chamava Abrão, Deus disse: sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei. E serão benditas todas as nações que te abençoarem. E são até hoje os que abençoam Israel são abençoados pelo Senhor. Os que amaldiçoam Israel são amaldiçoados pelo Senhor. Cumprimento da sua promessa desde Abrão. São testemunhos vivos
que podem ser vistos em nosso tempo. E é justamente aí quando a gente percebe o quanto a palavra de Deus traz verdades absolutas. Mas eu quero fazer uma aplicação básica acerca deste contexto. Eu quero fazer uma aplicação. Que aí você pode me perguntar, mas o que é que toda essa conversa, todo esse diálogo traz de verdade para a minha vida? O que é que isso pode ser aplicado à minha vida? A carta aos Hebreus, no capítulo 11, primeiro ele mostra que você deve acreditar. Você deve acreditar, ainda que você não veja. Lembra que semana passada eu falei que nós estamos em uma época em que as pessoas só acreditam no que vê? Pois é, hoje eu estou trazendo uma mensagem justamente para complementar a semana passada. É que a nossa fé, ela deve ir além daquilo que nós vemos. Porque fé é acreditar nas coisas que vão acontecer ainda que os meus olhos não tenham visto. Por exemplo, a vida eterna. A vida eterna é algo que não tem como ser provado pela ciência. A vida eterna é algo que pela fé nós vemos. A própria Bíblia diz que aqueles que aceitam a Jesus se assentam em lugares celestiais. Isso quer dizer que já começa a sentir o gozo, já começa a sentir os sentimentos de quem já tem um lugar preparado para morar quando morrer. Porque a morte passa a não ser mais obscura. O próprio apóstolo Paulo diz que a morte para ele era vitória, era Cristo. Morrer para ele era vida e não morte. A morte é morte para quem morre sem Deus. Para quem morre sem esperança, para quem morre sem salvação, aí sim a morte é ruim. Mas para quem morre com Jesus, é vida e vida eterna. Ô glória! Então a aplicação que nós trazemos para hoje é que a nossa fé vá além daquilo que enxergamos, que vá além daquilo que podemos ver. E que a nossa fé não seja algo só de palavras. Porque se nós observarmos em todo esse contexto da carta aos Hebreus, vai mostrar o comportamento destas pessoas que acreditaram em Deus. Como eles viveram, como eles se portaram. E é justamente isso que demonstra a nossa fé. Não são apenas palavras. Eu não digo a vocês que tenho fé apenas de boca. Eu tenho que demonstrar a minha fé. E a minha fé hoje está aqui não é porque eu esteja vendo uma multidão. É que eu acredito que a palavra que Deus tem colocado no meu coração está alcançando você que está me assistindo e que está falando ao teu coração e abrindo os teus olhos para dizer: olha, Deus quer o melhor para a tua vida. Deus quer o melhor para a tua vida. Deus quer que você viva uma vida de fé. Deus quer que você viva uma vida de fé. E aqueles que acreditam em Deus precisam acreditar ainda sem ver. Ainda sem ver. Porque todos aqueles que seguiram o Senhor Deus Todo-Poderoso, eles andaram pela fé. O cientista até brincou, disse: até Adão andou pela fé, não foi, missionário? Porque Deus fez Adão, Adão acordou, aí Deus vai, bota Adão para dormir, foi anestesiado, cria a mulher, de repente Adão se levanta, a mulher diz: oxi, como assim? Ele disse: não, fui eu que criei. Ele poderia dizer: oxi, criou como?
Mas ele simplesmente acreditou. Ele simplesmente acreditou. Deus chegou para ele e mostrou todas as coisas que criou. Ele poderia ter questionado. Não, como é que isso foi criado? Deus disse, eu criei. E ele simplesmente teve que dizer, tá ok, vamos caminhar juntos. Deus me trouxe aqui hoje para trazer você de volta para o caminho de fé. Deus me trouxe aqui hoje para te chamar, vem para o caminho da fé, vem para o caminho do Senhor, porque este é o único caminho que te dá garantias de vida eterna. E não é por troca que eu estou te chamando. Não é por troca. Porque você não tem nada para trocar com Deus. Você não tem nada para trocar com Deus. Porque Deus é dono de todas as coisas. Todo o poder está em suas mãos. Então você não tem nada para trocar com Ele. Você só tem a ganhar entregando a sua vida para Jesus. Você só tem a ganhar entregando a sua vida para Jesus. Por isso vem para Jesus.